Coloquei. A mesa do laboratório para fazer projeto em casa. Ó, eu coloquei aqui, depois eu vou tirar uma foto aqui para mostrar a vocês, certo? Eu coloquei uma régua embaixo aqui, numa mesa que eu tenho em casa, tá? Fixei ela e aí eu desenhei as partes vertical com ela, né? Assim, fixada nela. E as horizontais eu usei aquele jogo de esquadro que eu mostrei a vocês. Eu não compraria, porque assim, quando chegar no próximo, daqui a 2 períodos, vocês já não vão estar fazendo mais projeto, 2 ou 3 períodos, vocês não vão estar mais fazendo projeto na folha, assim, à mão livre, à mão, né? Na instrumento, vocês vão estar fazendo já no computador. Então, eu acho que ela acaba sendo muito cara para assim, o período de uso, né? Porque ela realmente não é um valor muito barato. Aí, assim, eu não compraria, né? Eu faria assim, dava um jeitinho na mesa. Vou mostrar para vocês o que eu fiz aqui na minha casa para fazer o desenho de vocês. E aí eu tiro a foto e mando para vocês verem, certo? Vou mostrar. Então, pronto, terminou o projeto executivo, aí essas as fases, as etapas de um projeto. Beleza? Com isso, a gente vem para a nossa planta baixa, tá? A planta baixa, eu já disse, a definição dela é o corte a 1,5 a partir do piso, né? Lembrando que é a partir do piso do andar, do pavimento. Então, se eu tenho um pavimento tipo, ele vai ser vários a partir do 1,5 da altura daquele tipo, certo? E aí a gente tem alguns detalhes da planta baixa que compõem ela, certo? A primeira, né, que é as paredes e as aberturas, que é o normal que a gente faz sempre. E aí vem alguns detalhes arquitetônicos, certo? O primeiro deles são as achuras, que a gente trabalha, que são as representações gráficas de alguns tipos de materiais. Então, a gente tem, para o que a gente faz, a gente tem a parte de concreto, cerâmica, granito. Então, tudo isso entra dentro dessas achuras de materiais, certo? Que lá na nossa norma, ela vai explicar cada um deles. Então, a gente tem a alvenaria, que é o principal que a gente trabalha. Então, dependendo da nossa escala, a gente tem essa achura dentro aqui, que seria uma linha mais grossa por dentro, como identificando o nosso tijolo. E se a gente faz na escala que a gente trabalha, ela só representa com 2 linhas mesmo, certo? Detalhe, nessa questão de escala. Nossa planta baixa, cortes, fachadas, lembrando que corte e fachada vem a partir da planta baixa, certo? A gente vai tirar elas a partir da planta baixa. Então, corte, planta baixa e fachada, eles sempre vão ser feitos, ou na escala, sempre não, vírgula, tá? Mas, usualmente, ele é feito em 1:50 ou 1:100. Por que isso? Porque facilita se o nosso pedreiro, nosso mestre de obra, o nosso engenheiro que está sem um escalímetro lá na obra, não tiver o escalímetro, ele pode pegar uma trena comum e aí a conta vai ficar fácil para ele fazer, certo? Então, por isso que... Deixa eu fechar aqui. Por isso que a nossa escala utilizada em planta baixa, corte e fachada, ou 1:50 ou 1:100. Ah, professora, mas eu já vi projeto de 1:75, 1:125. Existe, mas nós evitamos. Por quê? 1:75, se eu fizer lá a minha conta, desculpe,
Se eu fizer lá minha conta, que eu fiz lá de escala com vocês, vou fazer novamente. 1 para 75, tá? Vai ser 1 dividido... peraí. 1 dividido por 75, certo? 1 dividido por 75. Então, vai ficar um número muito quebrado. Vai ficar 0,1... Não, 0,01333333. Aí, imagine, ele tem uma dúvida lá, certo? Meu engenheiro, meu mestre de obra, meu pedreiro, ele tem uma dúvida de alguma medida que eu não coloquei. Aí ele vai pegar lá a escala, a trena dele, certo? E vai medir do desenho, porque meu desenho vai estar em escala, então ele vai medir. Aí ele vai ter que fazer uma conta de 0,01333. E isso é muita coisa para uma obra que é rápida, tá certo? Então, a gente normalmente faz ou em 1 para 50 ou 1 para 100, porque aí ele vai saber sempre que 5 metros vai ser dividido por 100, certo? Então, vai dar 5 centímetros. Aí fica mais fácil para ele. A mesma coisa 1 para 50, que aí é só ele botar pela metade, tá? Ok? Por isso que a gente utiliza, em geral, usualmente, 1 para 50 e 1 para 100, certo? Inclusive, na norma pede isso. Ela normatiza 1 para 50 e 1 para 100, certo? A gente pode até colocar, mas o ideal é que não seja colocado, seja 1 para 100 ou 1 para 50, tá ok? Aí, vamos continuar, né? Nos elementos aqui, para finalizar. O outro elemento que a gente utiliza é a cota de nível, certo? Que é para mostrar a identificação da diferença do nível de pisos, certo? E aí, a gente vai colocar a diferença de 2 pisos. E lembrando que positivo é acima de 0, negativo é abaixo de 0. Normalmente, a gente considera 0 a rua e vai subindo, né? Aí, 0 a nossa rua, 10 a calçada, e aí sobe conforme o projeto, tá? Isso não professora, Oi. e se, tipo, eu tenho muito essa dúvida, para calcular o nível, a casa está numa ladeira, como é que eu faço para pegar o 0? Então, eu vou, normalmente, se tiver na ladeira, a gente considera o 0 mais no meio do terreno, tá? É como se a gente pegasse uma linha de... Eita. Uma linha de eixo, certo? Porque aí nem é o 0, o mais baixo, nem é o mais alto. É a média. É como se fosse a mediana, tá? Aí eu pego como se fosse a mediana, exatamente, a referência, a mediana. Aí eu entro no meio e considero ali mais ou menos o 0, ou eu posso considerar a altura daquele trecho. Por exemplo, vamos dizer que a ladeira, a parte menor, eu tenho 1 metro acima lá da parte mais baixa lá da rua, certo? E a parte maior do terreno, ela é 3, ok? E o meio, a minha mediana, vai ficar 1,5. Aí eu posso botar lá que a minha mediana é 1,5, tá? Eu represento a cota de nível 1,5 e vou fazendo a partir dela. Ou então, a segunda opção, eu boto 0 lá nessa mediana e aí eu vou partir do 0, ok? Eu posso fazer essas duas opções de cota de nível, beleza? E lembrando que a casa, ela não vai estar enladeirada, né? A casa, você vai escolher um nível que você vai fazer o desenho da casa. Vamos supor que eu botei, né, 3 metros o mais alto e 1 metro o mais baixo, não é isso? Aí, suponha que eu vou fazer a minha casa a partir do 2,5. Eu vou fazer um corte lá no terreno e eu vou fazer a casa a partir do 2,5.
Uhum. Então, o nível, a cota de nível da casa vai ser 2,5, tá certo? Ah, entendi. Porque normalmente você faz um nível, deixa eu só desenhar aqui rapidinho. Anotação. A gente faz normalmente, ó, aqui está o terreno, certo? Aí aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 3. Vamos supor que eu desenhe ele aqui, tá? E isso aqui eu considero 2,5, tá? Então, ele vai ficar toda 2,5. Isso seria uma opção arquitetônica. A outra opção que eu teria, e aí eu vou só fazer o seguinte, botar um quadro branco aqui. A outra opção que eu teria para fazer é, estou aqui no meu terreno, certo? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. E aí, ao invés de fazer assim, que aí ficaria tudo 2,5, certo? Eu vou querer fazer... Eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. Eu vou querer fazer ele assim, ó. E aí eu vou dividir. Aqui ele vai ficar 2,5. E aqui ele vai ficar 1 metro. Eu vou deixado ao mesmo tamanho. Então, eu vou ter a minha cota de nível, ela vai ter diferença dentro da edificação, tá certo? Mas, normalmente, isso aqui é uma escolha arquitetônica, tá? Entendi. Uma escolha de colocar o nível diferente dentro da edificação e eu especifico onde é que é mais baixo, onde é que é mais alto. Entendi, valeu. Beleza? Ok. Obrigado. Aí, nada. Aí vamos voltar para lá. Pronto, aí a cota de nível é isso, certo? E, por fim não. Aí a gente tem a marcação do corte, que aí é o detalhe, certo? Lembrando que na parte de cima eu vou colocar o número da folha, que o número da folha significa a página em que se encontra, certo? O desenho. E embaixo eu vou colocar o nome do desenho, certo? Que é o número do desenho na folha. Aí, por exemplo, o meu corte lá daquele tipo. Tá gravando, tá? Naquele nosso projeto lá, certo? Eu vou desenhar assim porque fica mais fácil. Eu botei o nome A, certo? Então, A é o nome do desenho, tá? É o número do desenho. E a folha vai ser o número da página, que eu posso colocar, vamos supor, na terceira página. Então, vai ser 3 em cima, certo? Na parte de cima, que é o número da folha, a página lá, e A vai ser embaixo, certo? Que é o nome do desenho. Lembre-se disso, que às vezes a gente confunde, ok? Acaba porque assim, não, como fica mais estranho a gente botar primeiro o nome da página, depois o número da folha, nós vemos muito projeto ao contrário, certo? Mas pela norma é dessa forma. Primeiro é como se fosse a página, depois o nome do desenho, tá? Posso repetir? Posso. Primeiro, a parte de cima, na parte de cima, certo? A minha primeira informação é o número da página, é o número da folha, aquela que tem lá no meu carimbo, tá, Sérgio? E embaixo vai ser o nome do desenho. Então, se é A, B, 1, 2, 3, 4, se é a linha A, a linha. Então, essa parte aqui é o nome do desenho. Se é corte, se vai ser um corte A. Certo?
Então, esse aqui vai ser o nome do desenho. AA. Então, o nome do desenho vai ficar embaixo e em cima vai ficar como se fosse a página, o número da folha. Ok? Entendido aí? Ok. Beleza. Pronto. Então, esse é o detalhe, porque normalmente a gente vê muito trocado aí pelos projetos afora, e aí acaba, como vê trocado, aí acaba pensando trocado, ok? A linha de cota, que aí a linha de cota, ela é para identificar as dimensões dos ambientes, certo? Ambiente, detalhamento construtivo. Usualmente, a gente posiciona acima da linha os números, certo? E utiliza ela aqui de tique. O traço contínuo, né? Ele não é tracejado, não é pontilhado, ele é contínuo. E indica, e geralmente para ambientes, para detalhes de ambientes, certo? Ela é usada. Lembrando que em planta baixa, a gente só tem dimensão horizontal. E em corte, apenas dimensões verticais, certo? Então, todas as cotas que apresentarem no corte, ela vai ser na vertical. Ah, professora, mas eu já vi projeto com corte, com cota de corte na horizontal. O tamanho do ambiente. Mas isso aí não está na norma. A norma pede que é apenas na representação de alturas, tá? Corte, detalhamento, detalhe de corte. Corte, ele tem que ser obrigatoriamente, a gente tem que fazer no mínimo 2 cortes, tá? Isso também é em norma. Aí, um vai ser na horizontal, que a gente chama longitudinal, que é o corte longitudinal, e o outro vai ser na vertical, que é o corte transversal. Então, a gente vai ter que ter, no mínimo, 2 cortes. Um passando. Aqui está a minha edificação. Então, um passando na horizontal e outro na vertical, tá? Aí, o longitudinal e o transversal. Sempre, viu? Sempre ele vai representar isso. Detalhe que o mínimo que um corte tem que fazer, ele pode passar ou na área molhada ou na circulação vertical. Por exemplo, eu tenho aqui uma edificação, tá? Aí passa aqui um corte na longitudinal. Aqui está o meu banheiro. Vamos supor que o meu banheiro está aqui e eu tenho uma escada aqui, tá? Isso aqui é uma escada. Então, ele passou aqui e aqui, só que ficou faltando o banheiro, tá? Ele passou na escada. Aí eu venho, o outro corte eu passo no banheiro, beleza? Ah, professora, mas eu peguei esse corte, eu fiz o seguinte. Aqui está o meu banheiro. Eu peguei, já passei o corte no banheiro e na escada. Eu preciso fazer outro corte? Precisa. Já que um venceu a minha obrigação de passar pela circulação vertical e a área molhada, aí o outro corte eu posso passar em qualquer lugar, tanto fora da escada, como dentro da escada, dentro do banheiro, aí não tem problema. Eu já cumpri a minha obrigação de passar na área molhada e na circulação vertical. Entendido? Aí. Ô, professora, Certo. eu estava vendo na atividade que a senhora mandou de revisão. Aí tem um corte aqui por projeção. Como funciona isso? Como? Projeção. Tipo, o corte pega o banheiro, aí vai, segue, depois dobra para a direita, depois para e dobra para a esquerda. Faz tipo... Ele faz isso aqui, peraí. Ele faz isso e faz isso, né? Isso. Então, não é por projeção, ele só muda a direção. Eu até falei para você semana passada, para vocês. Ele faz o seguinte, é porque corte, eu posso, deixa eu marcar aqui. Eu posso fazer tanto ele assim, retinho, tá? Uhum. Como eu posso
fazer, ele vem e faz isso, certo? Ele ao invés de ficar reto, ele faz uma secção aqui, tá? A única coisa que eu digo que ele pode fazer isso. Só que eu tenho que as duas setas olhar para o mesmo lugar, certo? Eu não posso fazer, por um exemplo, isso, né? Eu fiz aqui, e aí, porque eu fiz essa secção, esse daqui olhar para cá. Aí isso eu não posso de jeito nenhum, certo? Esse daqui, ele pode mudar ele pode mudar a direção, mas ele tem que olhar para o mesmo lado, ok? Mas como isso é representado? Tipo, é com linha grossa e linha fina? Não, a representação aqui é a mesma coisa. Aí quando eu for fazer meu corte, deixa eu apagar tudo e vou botar lá no meu quadro branco, certo? Uhum. Aí eu tenho aqui a minha edificaçãozinha, tá? Aí eu faço isso aqui, certo? Vou botar para baixo. Quando eu for fazer meu corte, certo? Isso aqui vai ser meu corte. Aí, onde eu marquei essa mudança de direção aqui, danos. Cadê que não tá? Você não tá apagando, não. Enfim. Não tá. Tá mudando. Enfim. Quando eu for fazer a minha mudança de corte aqui, a mudança de direção, aí eu marco, certo? Faço aqui a minha marcação. Aí, por exemplo, aqui eu tenho um quarto, certo? E aqui é um corredor, tá? E aqui, vamos dizer que aqui seria a sala e aqui é uma varanda, certo? Certo. Aí eu não fiz essa mudança justamente na parede da varanda, na sala, que teoricamente eu iria passar na sala, ok? Aí eu fiz a mudança. Aí quando eu vou representar aqui, aí eu represento quarto, corredor e aqui eu boto varanda, tá? Aí aqui eu desenho a varanda. É como se eu fizesse o desenho da varanda e como eu marquei aqui, aí a pessoa vai identificar que foi a mudança e que ele não fez a sala, ok? E precisa seguir a hierarquia de linhas grossa, média e fina, se ela está no campo visual mais próximo, mais distante. Não, aí é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Aí, assim, eu não cortei a minha parede, aí a minha parede vai apresentar cortada. A varanda vai ser do mesmo jeito. Não muda a representação de hierarquia de linha. O que vai mudar é só o ambiente que eu estou representando. Certo? Certo, ok. Pronto. Aí, esse é o detalhezinho. Deixa eu voltar para cá. Nada. Vou voltar para cá. E aí, por último detalhe, os cortes são representados sempre as portas e as janelas fechadas, tá? Então, se eu for fazer meu corte lá e eu tenho passando por uma porta, o que tiver atrás dessa porta eu não vou ver. Ele só vai representar a minha porta fechada, ok? Beleza aí, todos entenderam? Deixa eu mostrar aqui para vocês, faltam 9 minutos, é o tempinho que a gente tem para eu mostrar aqui o que seria um corte. Vê só, eu me lembrei agora que eu posso fazer isso. Aqui eu tenho uma edificação, tá certo? Aí eu vou fazer uma secção. Deixa eu apagar isso aqui. Ela tá aqui com a minha lajezinha fechadinha. Aqui dentro tem lá o que seria a minha edificação. Aí eu venho, vou fazer o corte da minha planta baixa, tá? O que seria o corte da planta baixa? É como se eu pegasse aqui minha secção.
cortasse a 1,5 e visse de cima, tá? Então, isso é minha planta baixa. Eu peguei minha edificação, cortei ela a 1,5 e isso aqui vai ser a representação da minha planta baixa. Beleza? Quando eu quero fazer meu corte, eu venho aqui com a minha secção. Peraí. Venho aqui com a minha secção. Coloco aqui, aí vamos dizer que eu quero cortar aqui. E aí eu vou representar, ó. Tá vendo para onde a seta tá virada? Tá virado para cá, tá? Ele tá virado olhando para o final, para o fundo da minha edificação. Então, o meu corte vai ser a exposição desse detalhe, tá certo? Eu esqueci tudo que estava atrás dela. E aí, mostrando aqui só. Pronto. Eu cortei aqui e fui para lá, certo? Virei aqui, ela está aqui mostrando. Só que, como ele está cortado, o meu corte, eu vou esquecer essa outra parte e vou deixar apenas o que eu quero mostrar. Entendido aí? Ele vai ser representado assim, certo? Entenderam essa parte aí? Uhum. Beleza? Oliver, que você perdeu a aula de corte, entendeu aí como seria? Beleza. Pronto, então é o seguinte, vou salvar aqui. Deixa eu voltar aqui para o meu... Essa é a nossa revisão total, certo? Acaba nela, acaba em corte. Então, na nossa prova, vai cair até cortes, certo? Até a representação de cortes. E lá eu vou ter... quando uso o SketchUp fica mais fácil, né? Eu me lembrei agora de fazer isso. Eu vou fazer... Da próxima vez eu faço mais. Então, assim... quando eu coloco até cortes, vai ser a nossa apresentação, certo? Vai ser a nossa prova. E aí, já está no Classroom esse slide. Eu acredito que já está todos os outros, mas eu vou colocar novamente. E aí, vocês estudem pelo slide, certo? Dê uma olhadinha. Quando vocês forem fazer, não deixem de fazer os exercícios. A gente tem mais 40, 50 minutos de aula, certo? Aí, o que é que vai ser agora? Vocês vão pegar o exercício. Eu vou fechar essa nossa meeting aqui, nossa reunião, certo? Vou ficar aqui online e vocês vão resolver o exercício. Quando der lá para as 10h30, mais ou menos, 10h30, 10h40, eu vou corrigir com vocês, tá certo? Para vocês ficarem tanto com o gabarito, né? Como também vocês ficarem com as respostas escritas, tá? Então, vamos fazer isso. Eu vou fechar agora. Voltem para o mesmo link e a mesma senha. Aí vocês voltam. E eu fico... o exercício de revisão. Vocês vão fazer agora o exercício de revisão. E eu vou ficar aqui online. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo aqui, professora. Aí eu respondo. Eu só vou estar com o vídeo desligado, tá certo? Aí vocês vão tirando a dúvida de vocês em relação ao exercício de revisão, tá? Vamos fechar agora. Está no Classroom, tá no Classroom lá. Todos os exercícios já estão no Classroom.
Vamos sair e entrar novamente. Beleza? Até logo, gente. Mesmo ID e mesma senha, tá?